Olá, então, começando o curso de pré-cálculo, primeiro vídeo. Aqui a gente vai falar sobre o que é uma função e como a gente identifica essa função. Olhando aqui no quadro, nós temos a definição do que basicamente é uma função. Vai ser uma relação matemática que vai me ter um conjunto A e um conjunto B. Quando eu tiver um elo de ligação entre esses dois conjuntos, que ser dado com uma fórmula matemática, uma lei de formação, eu vou ter uma função. Portanto, que quando eu tiver um elemento no conjunto A, essa relação seja dada por um único elemento do A, uma única correspondência no elemento B. Ah, Alan, como assim? Isso tem que ter uma relação um para um, poder valer uma relação de função. E essa lei de formação ser chamada de função, assim sendo. Olhando aqui, né, a gente também tem a anotação de como a gente escreve um comando da questão, ou como você quiser escrever uma função, nós vamos ter. São as notações f de A em B, tal que y vai ser uma função f de x, ou f é uma função de A no conjunto A e no conjunto B, tal que x vai ser uma implicação em y. Quando a gente diz que x é uma implicação em y, que é dado basicamente nessa regrinha aqui, ela está me dizendo x é a minha variável independente e o y, ou f de x, é a variável dependente da relação. Tudo certo? Agora a gente vai para os exemplos, para mostrar um pouquinho na prática do que a gente está falando. Letra A, y igual a x. Essa é uma relação 1 para 1. Por quê? Se, se x for igual a 2, meu y é igual a 2. Se x for igual a 3, o y é igual a 3. Uma relação de identidade. Então, relação 1 para 1 sem problema nenhum. Nós temos essa outra relação aqui. A gente pode chamar ela de função. Vamos verificar. Se eu jogar x igual a 3, eu vou ter o quê? F de 3 vai ser igual a 3 vezes 3 menos 2. Vai dar 9 menos 2, 7. Eu consigo jogar outro valor nessa função de forma que vai me retornar um valor 7? Não. Ela tem uma relação 1 para 1 também. A gente consegue testar isso para todos os valores. Mas como o negócio é só ser objetivo aqui na demonstração, fica por isso aqui. A alternativa C, ela é uma função quadrática, mas ainda tem uma função que a gente pode assim dizer uma função própria. Ela vai ter para cada elemento da imagem dois elementos x correspondentes no domínio. Porém, o que importa para a gente poder chamar uma função de função é os elementos do domínio ter um elemento correspondente na imagem. Então, a gente vai simplesmente comentar isso. Se x é igual a 2, o meu f de 2 é igual a 2 ao quadrado, que é 4. Se x igual a menos 2, meu f de menos 2 é igual a menos 2 ao quadrado, que também é 4. Não tem qualquer problema com essa definição. O importante é a gente não cair num caso, por exemplo, deixa eu pegar outra cor aqui para notar. Por exemplo, eu tenho uma f de x, que eu vou ter x mais 2, x menos 3. Esse caso, sim, é um problemático para mim. Porque, como eu tenho uma divisão, meu x menos 3 tem que ser diferente de zero. Porque não posso dividir por zero. Simplesmente isso. Então, x tem que ser diferente de 3. Quando eu for especificar o domínio dessa função, eu tenho que necessariamente tirar o 3 do domínio. Por exemplo, eu posso escrever de maneira muito simples que domínio de f vai ser reais menos o ponto 3. Dessa forma, eu garanto que essa função, que antes, sem remover esse ponto, a gente não poderia chamar ela de função, agora ela se torna uma função porque a gente eliminou um ponto problemático dela. Agora a gente vai seguir para alguns diagramas que nós vamos comentar aqui sobre seria a representação desse problema aqui, que é ter que remover um ponto do domínio da função. Às vezes vai ser um ponto, às vezes vai ser um intervalo que nós vamos ter que remover. Aqui nós temos nossas representações de funções através do diagrama de Venn. A ideia aqui é dar uma noção gráfica, né, do caso
que a gente viu mais cedo nas partes algébricas, né? Através da definição e através dos exemplos que a gente fez. Aqui nós temos o primeiro exemplo. Ele se trata de uma função porque eu tenho cada elemento do conjunto de partida se relacionando com o único elemento do conjunto de chegada. Isso vale para todos os elementos, então sem problema nenhum. Aqui também eu tenho a minha condição atendida. Lembra, todos os elementos do conjunto de partida se relacionam com o conjunto do elemento de chegada. No caso, do conjunto A até o conjunto B. Eu tenho o elemento E livre do conjunto B, porém, ele está na imagem, está no conjunto de chegada. Isso não tem problema para definição de função. Ah, eu também vou ter o exemplo 3, no qual eu tenho todos os elementos do conjunto de partida se relacionando com algum elemento do conjunto de chegada. Por mais que o 1 e o 3 no conjunto A possuam o mesmo ligante no B, é importante que haja essa ligação. Cai no mesmo exemplo do exercício C que a gente fez. A função quadrática ela tem dois elementos do conjunto de partida, do domínio dela, chegando no conjunto de chegada. Então, não tem problema nenhum, se trata de uma função. Aqui nós temos os primeiros casos que mostram o que é o problema de fato para ser função. Vou ter o exemplo 4, no qual o 4, o elemento 4 no conjunto A, não tem um ligante no conjunto B, então não cumpre a necessidade de ser uma função. E no meu exemplo 5, eu vou ter o elemento 1 do conjunto A, que fere o princípio da unicidade na hora de fazer a correspondência. Então não é uma função também. Só passaria a ser uma função se ou removesse o elemento 1 do domínio, ou formulasse uma nova lei de formação para essa função, de forma que esse caso não aconteça, né? De ter um elemento resultando em duas correspondências no conjunto de chegada. Basicamente isso. Fechamos por aqui a parte introdutória de funções. No próximo vídeo nós vamos ver domínio e imagem. E curta, compartilhe, comente, deixe seu elogio, sua crítica, se você achou que a gente pode melhorar, ou algo mais que possa contribuir no nosso debate. E nos vemos no próximo vídeo.